O tema de hoje é sendo cristãos. Ou sendo cristão. Pode ser. Sendo cristãos. Então, deixa eu passar lá para o nosso companheiro, para que ele possa fazer aqui o Senhor no coração dele. Obrigado. Graças e paz, queridos. Amém. É uma alegria mais uma vez estar com os irmãos. Uma alegria imensa receber a oração dos irmãos. Me sinto muito acolhido pelos irmãos. E aí, quando relacionam-se os nomes dos visitantes, meu nome não está lá na lista. Eu fico feliz. Eu me sinto visitante, me sinto parte. É uma alegria, queridos, estar com os irmãos. É uma felicidade, um privilégio poder compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração e tem também nos abençoado. Pois é, o título é Sendo Cristãos, sendo no gerúndio mesmo, né? Ação continuada. 2 domingos o Alexandre esteve pregando aqui e ele falando do particípio do grego e o gerúndio do português, né? Que é essa ação continuada, né? Ele pregava aqui a respeito do ide, que ele traduziu então indo, né? Indo por todo mundo e pregar o Evangelho. E este tema tem este sentido também, de sendo cristãos. Mas o que é isso? O que é viver sendo cristão? Então a gente poderia utilizar os recursos que a gente tem para interpretar. O que é isso? O que é ser cristão? Eu, em princípio, havia pensado em utilizar de uma ajuda muito luxuosa, eu ia pegar lá William Shakespeare. William Shakespeare, uma das peças de teatro dele é Hamlet. Ele tem uma frase muito famosa que é: ser ou não ser, eis a questão. O personagem fala isso olhando para uma caveira, é esquisito, mas enfim. Aí eu ia usar o título: ser ou não ser cristão, eis a questão. Mas aí eu fui prudente, dei uma pesquisada na internet, eu vi que aquilo não era muito original. Muitos outros já se utilizaram desse título para estudos, para pregação. Não vou plagiar, não. Já que eu sei que outros utilizaram, eu vou usar o mais simples, porém muito objetivo, que é sendo cristão. Mas o que a gente faz para ser cristão? E aí a gente poderia se utilizar de recursos bastante objetivos. Por exemplo, ser cristão é ser membro de uma igreja cristã. É a pessoa se identificar como cristão. Mas pode ser mais abrangente. Por exemplo, o nosso país, o Brasil, ele é considerado um país cristão. Por quê? Porque a maior parte da população professa uma religião cristã, seja evangélica, seja católica romana. Mas, efetivamente falando, o nosso país, como nação, é um país realmente cristão? Será que quando a gente olha para a sociedade, de um modo geral, a gente identifica esse país como realmente sendo um país cristão? Ou será que a gente está muito longe como caminhada para podermos olhar para o Brasil como nação? Opa, acho que ainda não chegamos lá. Mas o país inteiro é muita gente. Vamos falar somente da gente, vou falar de mim. Será que eu sou cristão? Será que eu estou sendo cristão? Em cada uma das oportunidades que eu tenho, eu sou efetivamente cristão? E é sobre isso que eu gostaria de, uma breve mensagem, compartilhar com os irmãos. Até porque os jovens já pregaram. E tantos outros irmãos que aqui tiveram. Mas eu fui muito abençoado pela música que os jovens cantaram. E eu posso dizer que
vocês pegaram o cerne da mensagem de hoje. E talvez, se eu tivesse ouvido a música antes, eu mudaria o título para uns aos outros. Queridos, vocês me abençoaram demais. É por isso que estar aqui é realmente um privilégio. A gente vem para abençoar e acaba muito mais abençoado. Queridos, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Se vocês puderem, quem estiver com a Bíblia aí, por jeito. Evangelho de João, o quarto evangelho da nossa literatura bíblica, né? Nossa Bíblia, nossa biblioteca. Bíblia significa isso, biblioteca, né? Uma junção de livros. Nosso quarto do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e depois o Evangelho de João, capítulo 13. Vocês sabem que essa divisão por versículos e capítulos é uma coisa que as pessoas lá, os primórdios, utilizaram-se para facilitar a gente encontrar os textos. Né? Os textos foram simplesmente escritos, as cartas paulinas foram simplesmente escritas como cartas. Os evangelhos foram narrativas, foram uma biografia de Jesus Cristo, escrito por vários autores e nos chegou às mãos. E aí, para facilitar a nossa identificação dos textos, onde nós queremos falar, onde nós queremos ler juntos, dividiram em capítulos e posteriormente em versículos. E isso facilitou muito a nossa vida. Então, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Quem tiver achado e puder ler junto, vamos fazer isso? Novo mandamento. Vamos ler juntos? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha só que interessante esse finalzinho. Se tiverdes amor uns aos outros, como ele falava mesmo, o refrão lá da música dos jovens, era uns aos outros, né? Que peso. Mas enfim, uns aos outros, se tiverdes amor uns aos outros, o que é isso de ser cristão? Querido, ser cristão em primeiro lugar, a título introdutório, quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente descobre que das nossas atitudes, ser cristão é amar a Deus. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, diz assim: vede com que grande amor nos amou, a ponto de sermos chamados seus filhos. Foi o Senhor quem nos quis fazer filhos. E Ele quis nos fazer filhos porque Ele nos amou. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. Nós fomos chamados em Jesus Cristo porque Deus nos amou primeiro. Então, se nós estamos aqui, rapaz, é porque Deus nos ama. Se nós estamos aqui, irmão, é porque Ele ama você. Se nós estamos compartilhando desse momento juntos, é porque Deus ama individualmente cada um de nós. Primeiro que nós. Deus não nos ama porque nós o amamos, não. A atitude primeira de nos escolher para amar foi dele. Então, se nós amamos a Deus, é porque primeiramente Ele nos ama. Então, se você em algum momento da sua vida tiver sentido, deixado de escanteio, lá na minha terra a gente fala assim, quando está sendo meio deixado de lado, a pessoa está sendo meio deixada de escanteio. Então, se você não tiver se sentido amado, você tiver se sentido abandonado, pode ter certeza que Deus ama. E Deus ama tanto você que Ele escolheu não agora que você está aqui bonitinho, cheiroso, bem vestido. Não, a palavra do Senhor diz que Deus nos
amamos a Deus. E não temos mérito nisso, queridos. Porque a palavra do Senhor diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas como de nós mesmos, do nosso coração duro, por causa da nossa limitação, da nossa dificuldade, por causa da nossa falta de fé, o próprio Deus providenciou o seu Espírito Santo para que tocasse no nosso coração, e nós pudéssemos, pelos olhos da fé, olhar, contemplar a Deus, e nessa contemplação tornar irresistível a presença de Deus, se nós pudéssemos amar. Então, queridos, porque Deus nos amou, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo, e o seu Filho Jesus Cristo, Ele nos propiciou termos acesso a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se amamos a Deus, em 2 Coríntios 5,17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O amor de Deus, acima de todas as coisas, nos faz também mudar de vida. Então, porque nós amamos a Deus, nós já não somos mais a mesma pessoa. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que queria levar vantagem em tudo, o famoso jeitinho brasileiro, agora não vive mais dessa forma. Porque ele procura, ele tende, por amor a Deus, a ser nova criatura. Então, porque nós amamos a Deus, nós mudamos a nossa vida, nós mudamos o nosso comportamento, tudo que está em nós se faz novo. Mas ainda em título introdutório, Colossenses capítulo 3, verso 2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, queridos, porque amamos a Deus, agora nós temos pensamentos eternos. Agora o nosso foco de visão mudou. Todas as coisas que estão à nossa volta, elas são muito efêmeras, são muito passageiras. Ontem eu e a Heloísa saímos para brincar com a Clarice, filha do Alexandre e da Carol. E aí, brincando com ela no parquinho, com os brinquedinhos ali, né? Um baldinho de areia, uma pazinha, uns bichinhos ali, uma conchinha que dá na areia, tem essas coisinhas. E aí nós nos recordávamos que há poucos dias nós estávamos brincando do mesmo jeito com o Davi e com a Larissa. E agora o Davi já vai fazer 15 anos e a Larissa, no final do ano, faz 14. Como tudo nesse mundo é passageiro, queridos. Como as coisas mudam rápido. Ontem mesmo eu era um jovem de 18, agora eu tenho um pouco mais. Que é isso? Se continuar assim, daqui a pouco eu faço 50. Mas enfim, vamos lá, tudo passa rápido demais. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas quando amamos a Deus, nós pensamos no eterno, nós não pensamos nas coisas passageiras, o nosso pensamento vai além, nós contemplamos com os olhos da fé aquilo que não passará, e nós estaremos eternamente, assim que a palavra do Senhor diz, na presença do nosso Deus. E segundo a palavra do Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus, mas é bom demais. É melhor que pudim de leite condensado, é melhor que jabuticaba, é melhor do que churrasco, é melhor do que um perfume gostoso. É bom demais. E é eterno. Então, porque amamos a Deus, queridos. Romanos capítulo 8,
verso 17 diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque amamos a Deus, queridos, nós podemos enxergar que somos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. E por isso, queridos, somos co-herdeiros com Cristo, nós temos uma viva esperança. Nós talvez não possamos esperar muitas coisas, queridos, da nossa situação moral. Quando o final do mês chega no bolso, às vezes ainda faltam muitos dias no calendário para o final do mês efetivamente chegar. Muitas vezes a gente passa por isso. Opa, final do mês chegou, não tem mais nada na conta. Aí a gente olha no calendário, dia 20. Faltam 10 dias ainda no calendário. E esse descompasso entre o final do salário e o final do mês faz a gente ficar com o cabelo branco. Ou então perder o cabelo. A gente está perdendo o cabelo. E aí, a gente fica muitas vezes desesperançado, porque às vezes a gente vai ao médico e volta preocupado. Seja por causa da nossa saúde, ou da saúde de alguém que a gente ama, e a gente não se vê com muitos recursos, a gente fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Ou então por outra situação qualquer que estejamos passando na nossa família, um filho que talvez esteja dando um pouco de trabalho, um familiar também que esteja longe dos caminhos do Senhor, o que quer que seja. Quantas preocupações nós temos para muitas vezes alfinetar a nossa esperança daquilo que nós efetivamente com as nossas mãos podemos fazer. Mas porque amamos a Deus e porque somos cordeiros de Cristo, nós temos uma viva esperança de que em Cristo todas as minhas impossibilidades, todas as minhas limitações são possíveis e são factíveis, porque quem fará, quem levará bom tempo é o próprio Deus. Por eu ser cordeiro com Cristo, eu sei que em Cristo eu posso todas as coisas, assim como disse Paulo. E Paulo não disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele estava comendo do bom e do melhor, levando a melhor das vidas, não. É porque ele sabia que as aflições desse mundo não podem nos separar do amor de Deus. E nós temos uma viva esperança de que com Cristo tudo será levado a bom termo. Mas ainda por amor a Deus, a título introdutório, queridos, 1 de Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora já não vivemos ao acaso dos acontecimentos, temos um Deus cuidando efetivamente de todos os detalhes da nossa vida. Então, porque amamos a Deus, nós somos abençoados. E aí a gente canta aqui, né? Que nós abençoamos, e realmente nós abençoamos, porque quem nos abençoa é o Senhor. Deus tem nos abençoado. Passamos por dificuldades, passamos por apertos, mas todos nós aqui podemos testemunhar do quanto Deus tem nos abençoado. Isso tudo porque nós amamos a Deus. E nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e porque Ele mesmo nos despertou para que nós o amássemos. Porque amamos a Deus, todas essas bênçãos estão à nossa disposição. Amém? Glória a Deus. Queridos, mas agora efetivamente entrando na nossa mensagem, isso foi só a título introdutório. O que é ser cristão? E aí entra a música dos jovens aqui. Ser cristão é amar o próximo. Mateus 22:39 diz: amarás o teu próximo como a ti
Isso. Então, ser cristão é amar o próximo. Mas quem é o próximo? E para explicar quem é o próximo, nós também já lemos aqui hoje. Eu não combinei com o pastor Josias, mas já lemos aqui hoje. O que Jesus disse? Olha, eu estava em maus lençóis, mas vocês me acudiram. Tive fome e me deste de comer. Estive nu e me deste de vestimentos. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Esse é o nosso próximo. É esse que está em qualquer dessas situações. Quem é o meu próximo? É aquele que Deus colocou no meu caminho, precisando de mim. Este é o alvo do meu amor. Então, queridos, como cantaram os jovens, se amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo. Glória a Deus, aleluia. E amar o próximo é muito mais do que dizer: eu te amo. Eu vou orar por você. Não precisa ser bom. Uma bênção orar pelas pessoas. Se eu não posso ir, se eu não posso estar lá com a pessoa, orar por ela. Grande coisa pode, a palavra do Senhor diz: grande pode por seus efeitos a oração do justo. É um grande auxílio. Mas Jesus aqui, ele poderia ter falado: olha, eu tive fome, eu era forasteiro e vocês oraram por mim. Não, ele não disse isso. Ele disse: eu tive fome e vocês me deram de comer. Atitude. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Estava sem roupa, estava nu e me vestisse. Enfermo, preso, vocês foram. Isso são atitudes. Amor é atitude, queridos. Nós expressamos o nosso amor muito mais do que em palavras, com atitudes. Então, porque amamos a Deus, amamos o nosso próximo. O nosso próximo pode estar dentro da nossa casa, precisando de nós. E por amor a Ele, nós fazemos tudo que é necessário. Pode estar dentro da nossa igreja, sentado do nosso lado. E por amor a Deus, tudo nós fazemos por Ele. Mas muitas vezes o nosso próximo é aquela pessoa que a gente não quer nem ouvir falar. É o terror da sociedade. É o mendigo bêbado lá na calçada. É o nosso próximo. E porque, queridos, somos alcançados pelo amor de Deus, nós expressamos esse amor a Deus, amando também o nosso próximo. Queridos, ser cristão é pregar o Evangelho. Marcos 16:15. Ide, ou então indo, por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho é testemunhar do que Deus fez e faz em nosso favor, é discipular. Por amor, nós pregamos a Jesus. Queridos, é muito bom servir a Deus. É uma alegria indizível e inexplicável para muitas pessoas. Se nós formos comentar com pessoas que não creem em Deus a respeito da alegria que nós temos de servir a Deus, muitos não entenderão. E acharão até que é fanatismo religioso ou qualquer coisa nesse sentido. Mas porque nós queremos que outros tantos venham participar dessa alegria, venham participar dessa alegria, nós pregamos. É por amor que nós
cumprimos o ide, ou o indo, como pregou aqui o Alexandre, de Jesus Cristo. Enquanto nós estamos indo nos caminhos dessa vida, lá no nosso trabalho, aqui na igreja, lá dentro do ônibus, dentro de casa, das pessoas que nós encontramos nas ruas, nós pregamos o Evangelho. Nós testemunhamos de Jesus Cristo. Nós falamos, Jesus Cristo é amor, e Ele nos ama tanto que Ele nos quer perto dEle, e estar perto dEle é a maior vitória que nós podemos ter nessa vida. Por isso nós pregamos, porque nós amamos as pessoas, porque senão seria muito cômodo fechar as portas do templo. Já estamos num bom número aqui, vamos ficar entre nós, já está gostoso aqui. Mas não, nós amamos aqueles que ainda estão perdidos, e por isso pregamos o Evangelho. Isso é ser cristão, é amar o próximo, é pregar o Evangelho. Mas ser cristão também é, segundo Filipenses capítulo 1, verso 27, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Ser cristão é viver de forma correta diante de Deus e dos homens. Ser cristão, queridos, é amar a todos de tal maneira que a gente muda a nossa conduta e passamos a dar bom testemunho e viver efetivamente esse Evangelho. Então, se eu sou cristão, eu não posso mais ser confundido com aquele que na verdade não é. Há de haver precisa haver um diferencial entre aquele que é e aquele que não é. A palavra do Senhor demonstra que pelas atitudes nós conseguimos pelear. Então, porque eu amo a Deus, eu amo ao próximo, eu me conduzo nessa vida de uma maneira digna do Evangelho. O Evangelho que trouxe de vida. Aleluia. Não sou mais eu, é Cristo agindo em mim. É eu sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. É o Senhor que pega uma pessoa como eu, inexplicavelmente uma pessoa como eu, e resolve amar. E não só resolve amar, como resolve me dar a atribuição de amar outros. E eu olho para a minha limitação e eu não dou conta. E realmente não dou. Mas aí o Senhor, que tudo provê, primeiro me elege em Cristo Jesus, pelo sacrifício de carne de Cristo Jesus. E como nem com o sacrifício de carne de Jesus eu consigo ter acesso a Ele, me manda o Espírito Santo. O Espírito Santo toca no meu coração e eu consigo enxergar a Deus, me apaixonar por Deus de tal maneira que eu entrego a minha vida a Ele. E por amor a Deus, eu começo a mudar meu caráter, mudar minha condução de vida. Mas o Senhor ainda me dá uma atribuição: ama teu próximo, ama aquele que precisa de você. E o Senhor, como sabe que eu não tenho condições de fazer isso, Ele trabalha isso através do Espírito Santo. E eu já não tenho mais a desculpa de dizer: Senhor, eu não consigo. Eu não consigo na medida que eu não dou liberdade para o Espírito Santo. Queridos, é tudo pelo Senhor. Não depende da nossa capacidade, não depende daquilo que nós podemos fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer em nós. Então, se eu não consigo viver de modo digno do Evangelho, Senhor, isso ainda não consigo abandonar, isso ainda não consigo fazer, não tem problema não, querido. Pede a própria Deus. Se eu moldo o meu caráter, molda a minha conduta, molda a minha mente, muda aquilo que precisa ser mudado, e o próprio Deus realiza isso em nós, não pelas nossas forças, mas pela própria
força dele. Amém? Então, queridos, ser cristão é amar o próximo, é pregar o Evangelho e é viver de forma correta diante de Deus e dos homens. Mas há um segundo ponto nessa pregação, que é um bônus, poderíamos assim dizer. Na verdade não é o segundo ponto, é o quarto já, né? Os 3 primeiros que eu falei. E o quarto ponto, eu estou dizendo que é bônus, eu vou lá para Gálatas 6, capítulo 6, verso 10. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E o interessante desse texto é que ele é recíproco. O que é recíproco? Eu faço, mas o irmão também faz por mim. Então, queridos, ser cristão é também ser amado, é ser acolhido, é ser respeitado em nossas limitações, é ter amigos mais chegados que o irmão, conforme diz a palavra do Senhor. Então, queridos, se somos cristãos, nós seremos também, segundo a palavra do Senhor, devemos amar o próximo, né? Fazer o bem ao próximo. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui em Gálatas? Façamos o bem a todos, mas especialmente, principalmente aos da família da fé. Queridos, se somos cristãos, nós somos aqueles que são acolhidos nas suas dificuldades. Nós temos uma igreja militando conosco e também por nós. Então, quando o irmão passa dificuldade, nós nos juntamos para acolher o irmão. E se for eu que estiver passando alguma necessidade, a igreja toda se move para me abençoar. Então, ser cristão é também ser corpo, ser uma família. E nós cantamos aqui. Como é que nós cantamos? Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Somos uma família. Por sermos cristãos, temos uma família. Deus nos acolhe, queridos. Deus não nos deixa só. Nós não estamos caminhando sozinhos. A palavra do Senhor chega a dizer: você está passando por dificuldades, saiba que ao redor do mundo também tem outros passando por suas dificuldades, e o mesmo Espírito que está agindo lá, está agindo a nosso favor. Estamos juntos, queridos. Por sermos cristãos, temos uma militância conjunta. Queridos, mas ser cristão também é desfrutar de um outro privilégio, conforme está lá em Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Queridos, ser cristão é congregar, é caminhar juntos, é orar juntos, é ter o privilégio de desfrutar da presença de Deus juntos. Porque quando nós nos reunimos como cristãos, o Senhor está aqui conosco. É assim que diz a palavra do Senhor. Queridos, congregar é uma bênção. Às vezes a gente não se dá conta de quão bom é congregar. Acha que isso é mecânico, é normal, compromisso de domingo. Não, mas isso. Congregar é nos reunirmos juntos para desfrutar da presença de Deus. Isso é congregar. Eu congreguei 16 anos juntos com os meus irmãos da Igreja Batista do Calvário. E foi uma bênção. Há um ano, mais ou menos,
família na igreja Batista do Trabalho, mas isso é uma bênção congregar. Hoje congregamos numa outra igreja e tem sido também uma bênção. O importante é estarmos congregando. Congregar é uma bênção. E é um privilégio, queridos, estarmos na presença do Senhor juntos. Porque a própria palavra do Senhor, segundo o texto que lemos, a presença do Senhor se manifesta junto de nós, no nosso meio, quando nós congregamos. Então, ser cristão também é congregar, desfrutar a presença de Deus juntos. E por fim, Deus. Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Queridos, ser cristão é ver Deus na vida dos irmãos. É ser edificado pelos testemunhos, é ver atitudes diferentes do restante do mundo, é ter esperança em tempos desesperançados por causa de outros que estão militando a mesma fé. Queridos, ser cristão é ser edificado pelos irmãos. Agora há pouco eu estava ali, desfrutando do culto, já estava no mês. Já estava resolvido para mim. Eu nem precisava mais da mensagem. Quase considerei um prejuízo. Quase falei para o pastor José: não, vamos embora, explicado. Vai para o trabalho alguma coisa. Mas ali, quietinho, sentado, satisfeito, o pastor José me chama aqui para orar por mim e por minha família. Querido, ser cristão é isso. É você não estar esperando o irmão te ligar. Ô irmão, estou te ligando para te abençoar, sentir o meu coração de compartilhar uma palavra de Deus com você. Estou te ligando para te abençoar. Receber uma mensagem de WhatsApp. Hoje disso é tão prático, tão comum, inclusive. Quantas vezes eu recebo das mais diversas pessoas mensagens bíblicas. A minha mãe, todo dia de manhã, me manda uma figurinha. Conversei com o vídeo. É uma bênção. Meu primo, que é de uma religião de matriz africana, também me manda versículos bíblicos. É uma bênção. Vamos ser edificados. Ser cristãos do nada, de repente, você descobrir que está sendo edificado pela vida de pergunta. Você às vezes está se sentindo sozinho, às vezes você está se sentindo cansado, desesperançado, mas aí o irmão te lembra que você não está sozinho. Então, queridos, ser cristão é amar a Deus. Ser cristão é amar a próximo. Mas também ser cristão é ser amado de verdade. É um privilégio que Deus nos dá de amar e ser amado. E isso, queridos, infelizmente, é muito mais do que a maioria das pessoas desse mundo tem. Quantas pessoas passam por esse mundo sem a oportunidade de efetivamente amar e nem ser amados? Queridos, nós desfrutamos disso porque Ele nos amou. Então, para concluir, devemos viver essa vida sendo cristãos de verdade, amando e sendo amados, pregando e congregando juntos, vivendo o Evangelho e vendo Deus na vida dos irmãos. Que possamos ser cristãos de verdade, em todo o tempo, por amor a Deus, por amor ao próximo, que são aqueles que precisam de nós,
possamos também ser cristãos, desfrutando do amor de Deus por nós e desfrutando do amor de cada um dos irmãos por nós também. Porque esse é um dos privilégios que Jesus Cristo nos trouxe na cruz do Calvário, vivermos como uma família de verdade, escolhida nele próprio. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar, dia após dia, em todas as oportunidades, sendo cristãos. Obrigado, pastor. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Obrigado, jovens, pela linda canção que vocês nos trouxeram, pelo quanto vocês me